Hoje o conto vai falar de fé. Reza a lenda que vivia numa aldeia muito distante um ancião. Uma pessoa muito crente, muito temente a Deus. Ele vivia pregando para todos os vizinhos dele que Deus era um escudo, Deus era a salvação, que Deus o protegia. E ele tinha essa fé muito forte. Só que a aldeia que ele morava era muito pequena e não tinha onde ele comprar os suprimentos necessários para sua manutenção, e ele precisava dirigir-se a uma cidade próxima. E chegou o dia de ele ir até aquela cidade comprar os seus alimentos. Essa cidade era murada, tinha um grande portão, e lá morava um rei. E esse rei tinha um elefante muito perigoso, que quando o elefante estava solto, ele matava as pessoas, e ninguém podia fazer nada contra o elefante do rei. Então esse homem saiu pela estrada e foi pensando na vida, e rezando, e pedindo a Deus que o protegesse. Quando ele olha assim à frente, vem um senhor correndo na direção contrária. E ele aborda a pessoa e fala assim: nossa, onde você vai com tanta pressa? Por que você corre tanto? E o senhor respondeu: você não sabe? O elefante do rei está solto na cidade. Já matou umas 3 pessoas e eu estou fugindo desse elefante. Ele falou: ah, meu amigo, mas que bobagem. Vamos voltar. Você tem medo de um elefante? Você crê em Deus. Deus é a nossa salvação. Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso escudo. Vamos voltar. E o homem também fez todo o esforço para ele voltar, e ele não voltou e seguiu em frente. E foi dando risada, pensando como é que as pessoas não tinham fé, não acreditavam em Deus. Nesse instante, ele depara com 10 pessoas correndo na direção contrária. E ele aborda essas pessoas, o assunto é o mesmo. Ele tenta convencer essas pessoas a voltar, e as pessoas tentam arrastá-lo e não conseguem. E ele sai rindo novamente, dizendo da falta de crença dessas pessoas. Quando ele vai chegando perto dos portões da cidade, 50 pessoas correndo com a mesma história e tentando persuadi-lo de não entrar na cidade, voltar outro dia para comprar os seus alimentos. E ele tenta fazer uma pregação, dizer que Deus nos protege, Deus nos guia, Deus é o nosso sustento, e nada. E as pessoas tentam arrastá-lo, e ele desvencilha-se daquelas pessoas e entra na cidade. Ele está muito firme no seu propósito. Quando ele andando pela via principal da cidade, ele vê o elefante lá na frente. E ele imagina: meu Deus, um animal da natureza criado pelo Senhor, como é que pode pôr tanto medo em tanta gente? Não posso acreditar nisso. E o elefante, assim que o viu, partiu em disparada e veio e fez dele um picadinho. O matou em poucos minutos. Então, a sua alma subindo ao céu, chegou lá, ele bateu na porta, Deus abriu e ele já foi gritando: que papelão o Senhor fez comigo. Eu passei a minha vida toda falando da sua glória, pregando que o Senhor era a salvação, era tudo de melhor que existia na vida de uma pessoa. Se o Senhor não podia me salvar, onde estão seus anjos? Onde está a legião de arcanjos que o Senhor tanto fala? Onde estão os querubins, os serafins? Por que não mandou um anjo para me arrancar das pisadas daquele elefante? E Deus, calado, olhando para ele com um olhar de ternura, disse: eu mandei o meu primeiro anjo, Gabriel. Ele tentou persuadir você e não conseguiu. Eu mandei vários anjos, mais de 10, e eles não conseguiram te tirar. Depois mandei 50 tronos, dominações, e eles não conseguiram fazer com que você deixasse de entrar naquela cidade. E você entrou. O que é mais que eu poderia fazer? Então vejam, a gente às vezes sempre espera um milagre. A gente quer que Deus desça à nossa frente e nos livre de todos os males. Não. Tem muitas pessoas que Deus utiliza para nos dar esses toques. Tem muitas pessoas que Deus manda
falar alguma coisa boa para nos salvar naquele dia. Então a gente precisa ouvir mais, porque grande parte de tudo que a gente ouve, de todos os conselhos que a gente recebe, foi Ele que mandou, através dos seus anjos que estão aqui na terra. Tenha uma boa tarde.